Meu nome é Fernando. Tenho 58 anos. E até hoje me pergunto se eu deveria ter percebido antes que meu genro não estava simplesmente cometendo um erro logístico, mas me dando o horário errado de propósito, apenas para me humilhar. A percepção me atingiu meses depois, em um frio úmido de Porto Alegre, enquanto eu encarava um relógio de pulso que tinha me servido por mais de 25 anos. Eu sempre fui um homem de horários rígidos. Na Receita Federal, onde trabalhei a vida toda, a pontualidade não era apenas uma virtude, era a espinha dorsal da dignidade. 8:30 em ponto. Nunca atrasado, nunca adiantado. Essa disciplina era meu escudo, minha identidade. Mas há 8 meses, quando a aposentadoria me jogou para fora daquela rotina de ferro, o mundo pareceu desorganizar-se ao meu redor. Minha dignidade se transformou em uma rigidez silenciosa que, eu sentia, irritava profundamente as novas gerações, especialmente meu genro. Minha esposa, Fátima, com seus 55 anos e a paciência de uma santa, tentava suavizar as arestas. Ela notava meu desconforto no novo ambiente doméstico, onde eu era apenas mais um acessório no planejamento social da família. O problema era ele, meu genro. Ele era jovem, agressivamente bem-sucedido e, acima de tudo, um tecnocrata. Para ele, eu era uma relíquia analógica, um empecilho lento na velocidade do 5G. Ele não me via como um homem com experiência. Via-me como um erro de software que precisava de update constante. A tensão entre nós não se manifestava em brigas públicas ou gritos. Era muito pior. Era o desrespeito silencioso, camuflado sob a máscara da eficiência. Ele controlava o fluxo de informações da família, os grupos de mensagens, os calendários compartilhados, os e-mails de confirmação. Eu demorei a me adaptar. Nunca fui bom com a tela pequena do celular. Eu confiava na palavra falada ou no convite de papel assinado. Mas no mundo dele, essas coisas não existiam. Só existia a notificação efêmera, fácil de manipular. Começou sutilmente. Os almoços de domingo na casa da minha filha Adriana eram sempre marcados para a 1 da tarde. De repente, eu chegava pontualmente à 1 e encontrava a mesa ainda sendo posta, minha neta brincando no tapete. "Ah, pai", Adriana dizia com aquele tom de exasperação que me cortava o estômago. "Nós mudamos para 1:30. Rodrigo mandou no grupo." Eu não estava no grupo, é claro. Eu mal sabia como postar uma foto. Fátima sempre estava, mas ela era distraída e ultimamente preferia evitar o confronto. A humilhação se intensificou quando marcamos a festa de aniversário de 50 anos de um primo distante de Fátima, na Zona Sul. Eu havia me oferecido para buscar os doces na confeitaria, uma tarefa que exigia precisão militar na navegação pelas ruas engarrafadas da capital gaúcha. Eu planejei o trajeto na noite anterior. O evento era às 20 horas. Eu deveria buscar os doces às 18. No dia da festa, meu genro me ligou. Eu já estava pronto para sair, com a chave do carro na mão e o casaco alinhado. "Fernando, só para confirmar, o horário da festa mudou por causa do trânsito na Avenida Ipiranga. O evento começa às 21 horas, não às 20. A Adriana me pediu para avisar. 21 horas? Certo. Então pego os doces às 19, eu disse, ajustando mentalmente minha agenda perfeita. "Perfeito, sogro. Um abraço." O tom dele era estranhamente cordial, quase ensaiado. Naquele momento eu senti um pequeno espinho de dúvida. Por que ele ligou em vez de apenas mandar uma mensagem? Por que Adriana não ligou ela mesma? Mas ignorei. Fernando confiava na palavra dada. Ele era o genro da minha filha, o pai da minha neta. Ele não faria algo tão pequeno e mesquinho. No entanto, o universo havia conspirado para que eu, o homem da pontualidade, estivesse prestes a quebrar minha regra mais sagrada de uma forma que me faria parecer um tolo. E, mais importante, faria com que o evento da família dependesse da minha falha, servindo perfeitamente ao propósito dele, mostrar a todos que eu era inútil, lento e irrelevante. Eu segui o novo horário. Cheguei à confeitaria às 19 horas, apenas para descobrir, pela expressão de pânico da atendente, que a entrega havia sido agendada para as 18 e que a família já havia ligado 3 vezes, desesperada. O baque foi físico.
Não foi um erro no calendário do celular. Foi uma mentira intencional. Ele me deu o horário errado. Ele me fez falhar. Eu senti o calor subir pelo pescoço, não de raiva, mas da dor cortante da humilhação pública. Mas enquanto eu segurava a caixa pesada de doces e dirigia de volta para a festa com o coração batendo descompassado, a dor deu lugar a uma clareza gelada. A guerra, eu percebi, tinha sido declarada, e meu genro não fazia ideia de que, para um homem que passou a vida toda trabalhando com o sistema, descobrir uma falha não significava desistir. Significava apenas que era hora de usar as regras dele contra ele. E eu sabia exatamente onde e como começar. O problema dele era achar que meu tempo valia pouco. Ele estava prestes a descobrir o que acontecia quando um homem de 58 anos, aposentado e com muito tempo livre, decidia se dedicar inteiramente a derrubar o castelo de cartas de seu próprio genro. A festa não seria esquecida tão cedo, mas não pelo motivo que ele esperava. Eu só precisava de um telefonema discreto para o Dr. Ricardo. Ele saberia o que fazer. O Dr. Ricardo morava em Ipanema, a cerca de meia hora de minha casa no bairro Moinhos de Vento. Não era apenas um advogado. Era um ex-colega da Receita Federal que havia trocado as auditorias fiscais pelas leis corporativas, carregando consigo um conhecimento enciclopédico sobre a fragilidade das estruturas financeiras de pessoas agressivamente bem-sucedidas, como meu genro. Liguei para ele na manhã seguinte à festa dos doces. Fátima estava na cozinha, preparando um chimarrão com a serenidade de quem não queria ver a tempestade se formando. Eu precisava agir com a discrição que aprendi em 40 anos lidando com desvios milionários. Ricardo, eu disse, a voz baixa. Tenho um assunto. Não é tributário, é pessoal. Mas envolve a mesma metodologia. Rastreamento de falhas sistêmicas. Ricardo riu, mas parou ao ouvir a seriedade em meu tom. Marcamos um café para a semana seguinte. Naquele meio tempo, eu precisava de mais provas. Meu genro não podia simplesmente ter cometido 1 ou 2 erros. Ele precisava estabelecer um padrão de desrespeito intencional. A rotina de aposentado, que antes me parecia vazia, agora se enchia de propósito. Minhas manhãs eram dedicadas a observar. Eu limpava as canaletas da casa que havíamos comprado 30 anos atrás. Pensava na hipoteca que havíamos pago com suor. Cada móvel ali um sacrifício. A casa era o retrato de uma vida de integridade. Aposentado, eu tinha um patrimônio modesto. Talvez R$580 mil em aplicações conservadoras e a casa. Mas era honesto. O genro, por outro lado, vivia em uma bolha de ostentação financiada por um sucesso que parecia ter aparecido da noite para o dia. O amor que eu sentia por Adriana e pela neta era a minha âncora e, ironicamente, minha vulnerabilidade. Eu engolia o tratamento dele porque não queria criar fissuras na família, mas a humilhação estava corroendo essa âncora. A próxima chance de humilhação veio 3 semanas depois. O genro estava sendo homenageado por uma associação comercial na Zona Norte, um evento de gala que, segundo ele, marcaria a ascensão definitiva de sua empresa de tecnologia. Ele insistiu que Fátima e eu fôssemos. Sogro, é importante, ele disse ao telefone com a voz untuosa. A Adriana fez questão que vocês vissem isso. É um agradecimento por todo o apoio que demos. Eu sabia que não era sobre gratidão. Era sobre ter a família completa para atestar o brilho dele. Ele mencionou o horário. O coquetel começa às 19h30, mas a cerimônia principal, a hora de apertar as mãos, o discurso, é às 20h20, em ponto. Não se atrase, Fernando. É a cereja do bolo. Desta vez eu não confiei apenas na palavra. Pedi a Fátima para verificar o convite digital que ele havia mandado para ela. Ela o abriu em seu tablet, franziu a testa e disse: "Ah, aqui está. 20 horas o início da premiação. 20h20 o discurso. Mas o convite físico que mandaram para a casa da Adriana diz 19 horas. 3 horários. 19, convite original. 19h30, coquetel verbalizado. 20h20, discurso, a cereja do bolo. Uma confusão perfeita. Eu sorri. Era a tática dele. Criar ambiguidade para que o analógico, eu, errasse, enquanto o digital, ele, sempre estaria certo.
Eu me preparei com a precisão de um cirurgião. Eu vesti o único terno de lã fria que ainda me servia perfeitamente. O mesmo que usei na formatura de Adriana. Fátima estava deslumbrante, radiante por ver a família celebrando, mesmo que fosse o genro. Saímos de casa exatamente às 18h30. Eu me apeguei ao horário que o genro havia enfatizado, 20h20. Eu queria chegar um pouco antes para o coquetel, às 19h30, como ele disse. Chegamos ao salão de eventos às 19h35. A área do coquetel estava movimentada, mas estranhamente vazia de rostos familiares. Um segurança nos orientou, apressado, a ir diretamente ao salão principal. Ao abrir as portas duplas, o baque foi imediato e devastador. Não havia coquetel. A música solene preenchia o ambiente. Centenas de cabeças se viraram em nossa direção. No palco, um homem engravatado segurava um microfone, e o telão atrás dele exibia, em letras garrafais, a foto do meu genro. Ele não estava sendo homenageado. A homenagem havia acabado. Ele estava no meio do discurso de agradecimento. O ponto culminante. Exatamente o momento que, segundo ele, só começaria 45 minutos depois. Aquele era o clímax da noite. E nós éramos a distração tardia e inconveniente. Eu senti todos os 58 anos em meus ombros, enquanto caminhávamos em passos falsos pelo tapete, sob o olhar de dezenas de empresários de Porto Alegre. O silêncio quebrou quando o genro pausou seu discurso. Ele olhou diretamente para mim com uma expressão de decepção fria. Ah, meus sogros, ele disse com uma suavidade exagerada, retomando o microfone. Que pena que vocês perderam a introdução. Mas, como podem ver, a pontualidade é a chave de qualquer negócio de sucesso. Sejam bem-vindos. As risadas foram educadas, mas elas me cortaram como gelo. Adriana estava na primeira fila, com as mãos no rosto, balançando a cabeça em um gesto que gritava: Pai, por que você fez isso de novo? Naquele momento, enquanto me sentava na última fileira, meu rosto queimando de vergonha, eu soube que não havia mais volta. Não se tratava de um erro de comunicação. Era um ataque calculado, projetado para que eu falhasse publicamente, garantindo que a família e os amigos vissem minha incompetência. Ele havia me dado o horário errado de propósito 2 vezes. Eram as provas que eu precisava. Eu apertei a mão de Fátima sob a mesa e sussurrei: Não se preocupe, querida. Ele não vai se atrasar para o que está por vir. Enquanto o genro falava sobre métricas e crescimento exponencial, eu já estava planejando a saída. Aquele homem achava que eu só entendia de papel e caneta. Ele estava prestes a descobrir que, no mundo digital ou no analógico, a lei da causa e efeito sempre se aplica. E eu tinha um advogado muito bom esperando para ligar o sistema. O Dr. Ricardo não iria apenas rastrear uma falha. Ele ia desmantelar a estrutura toda. E o meu próximo passo era garantir que o genro sentisse a verdadeira pressão do tempo. O tempo do fisco. Eu só precisava que Fátima me passasse uma informação crucial sobre os ativos dele. E ela, pela primeira vez, não iria hesitar. O show estava prestes a começar. O silêncio no carro, na volta para Moinhos de Vento, era mais pesado que a vergonha. Fátima não disse uma palavra, mas eu sabia que ela me defendia silenciosamente contra a acusação não verbal de Adriana. A manhã seguinte trouxe o cheiro de café forte e a certeza fria. Eu estava sentado na varanda, olhando para as hortênsias ainda orvalhadas, quando meu celular tocou. Era a Adriana. Pai. A voz dela estava tensa. Eu sinto muito por ontem. Foi horrível. Eu apertei o aparelho com força. Essa era a hora de medir a extensão do dano e a lealdade familiar. Horrível, Adriana. O que foi horrível? A falta de profissionalismo na organização? Ou o fato de eu ter sido publicamente ridicularizado? Houve um suspiro do outro lado. Pai, não seja dramático. Rodrigo está sobrecarregado. Ele tem feito malabarismos com 3 fusos horários diferentes, fechando um acordo grande com Dubai. Ele simplesmente se confundiu com os convites digitais. Ele é assim. Disperso. Eu fechei os olhos. Disperso. Rodrigo não era disperso. Ele era um cirurgião em sua manipulação de datas e horários.
Ele usava a complexidade de sua vida 5G como desculpa perfeita para a minha falha analógica. Um erro uma vez é coincidência. 2 vezes é padrão. Adriana, eu disse mantendo a voz tão neutra quanto a sala de espera de um consultório médico. Seu marido me deu o horário errado do coquetel dos doces 3 semanas atrás. E ele me deu o horário errado do clímax do evento dele ontem. Ele fez questão de que eu perdesse a cereja do bolo, como ele chamou. Ele disse que foi um erro de comunicação interna da assessoria dele. Ele está muito chateado por você ter perdido, pai. Isso o deixou constrangido na frente dos clientes. O último ponto era a chave. Ele estava irritado não pela minha humilhação, mas porque minha presença tardia havia manchado seu palco. A vergonha que eu sentia era apenas um subproduto irrelevante. Tudo bem, filha. Se você acredita que ele está apenas sobrecarregado, eu aceito isso. Eu menti com a facilidade de um auditor experiente. Mas prometa-me uma coisa. Da próxima vez que ele for me enviar um convite ou um horário, passe você mesma. Assim garantimos que o erro da assessoria dele não se repita. Ela pareceu aliviada. Claro, pai, com certeza. Desliguei e senti o peso da minha decisão. A vingança não seria um grito explosivo ou um bate-boca de família. Isso era o que ele esperava. Eu lhe daria o oposto. Uma aplicação lenta, estrutural e metódica da lei da causa e efeito. Ele usava o tempo contra mim. Eu usaria a estrutura contra ele. Lembrei-me da conversa que tive com Fátima na noite anterior, no instante em que saímos daquele salão pomposo. Fátima! Eu havia sussurrado enquanto ela segurava minha mão. Você precisa se lembrar de algo para mim. O que ele disse que faria com o bônus do ano passado. O que você ouviu eles discutindo no churrasco. Fátima sempre estava nas reuniões familiares. Um fantasma silencioso que absorvia informações. Ela me olhou com os olhos marejados de quem tinha visto a dor do marido. Ele disse que ia usar aquele dinheiro para comprar um apartamento em Balneário, Fernando. Para lavar... Não. Para otimizar os lucros da empresa. Ele não comprou ainda. Está tudo no nome da startup dele. A palavra otimizar me deu calafrios de familiaridade. Ninguém na Receita Federal usava essa palavra com inocência. Era o eufemismo favorito para esconder. Com essa informação em mente, a primeira fase começou. Eu não podia simplesmente atacar Rodrigo sem provas de que ele era falho em algo mais que sua agenda social. Eu comecei a observá-lo de longe, transformando minha aposentadoria em uma rotina de vigilância. Eu usava a desculpa de visitar a neta para passar mais tempo perto de sua casa, na parte mais nova e opulenta de Porto Alegre. Sentado em um banco da praça, disfarçado sob um jornal velho, eu prestava atenção. Os sinais começaram a surgir, pequenos arranhões na superfície polida de seu sucesso. Em 3 ocasiões diferentes, notei que Rodrigo chegava ao portão de casa e discutia em voz baixa com o porteiro, sempre parecendo irritado. Numa dessas vezes, o porteiro lhe entregou um envelope pardo, sem selo, que ele enfiou rapidamente no bolso antes de notar que eu estava a uns 20 metros, lendo um artigo sobre política gaúcha. Ele congelou por um momento, me cumprimentou com um aceno forçado e correu para dentro. Mais tarde naquela semana, ouvi uma briga abafada vinda da cozinha durante um almoço de domingo. Adriana estava nervosa, o tom baixo, mas a voz aguda. Rodrigo, o cheque voltou de novo. São 27 mil reais. Não podemos mais cobrir isso. 27 mil reais. Eu, o homem que sempre pagava à vista e parcelava o supérfluo, ouvia um homem que ostentava carros importados e relógios caros ter cheques devolvidos. Seus problemas de caixa pareciam desmentir a narrativa de crescimento exponencial. Eu tomei meu chimarrão e sorri para Fátima, que estava visivelmente tensa. Fátima, querida, eu disse com clareza. Eu vou ligar para o Dr. Ricardo agora. Vou marcar o encontro de novo. Temos uma pequena investigação para iniciar. O primeiro passo é saber tudo sobre a startup dele. O segundo é descobrir onde ele realmente otimizou os lucros. O Dr. Ricardo, meu aliado da velha guarda, não apenas entendia de estruturas fiscais complexas, mas tinha contatos em diversos órgãos de controle. Eu não precisava do telefone do fisco.
Eu precisava de alguém que soubesse como o fisco pensava. Eu me levantei, sentindo um vigor que a aposentadoria havia roubado. Peguei o celular e disquei o número de Ricardo. Ricardo, eu disse, a voz baixa e concentrada, enquanto o burburinho da discussão na cozinha parecia aumentar. Prepare-se para uma auditoria completa. O rapaz aqui não entende que a verdadeira riqueza não está no que se ostenta, mas no que se esconde. E eu sei exatamente onde procurar os documentos. O jogo do tempo havia terminado. O jogo da estrutura estava prestes a começar. E quando o fisco bate à porta, não há coquetel ou discurso de agradecimento que o salve da pontualidade. E eu garantiria que a notificação dele chegasse no momento exato em que ele estivesse menos preparado. O horário desta vez seria meu. Eu só precisava de mais um mês para amarrar todas as pontas. A lentidão era, afinal, a minha arma mais potente. O Dr. Ricardo me recebeu em seu escritório em Ipanema. Um cubo de vidro com vista para o Guaíba, que exalava o sucesso que eu havia voluntariamente deixado para trás. Ele ouviu minha história sobre os horários errados e os cheques devolvidos, com a paciência que só um homem acostumado a lidar com a mesquinharia humana possuía. Fernando, entendi a parte pessoal. Ricardo começou, ajustando os óculos de aro fino. Mas para transformarmos isso em uma ferramenta legal, precisamos de algo mais concreto do que humilhação social. Precisamos ligar a ostentação dele à fraude, ou pelo menos à otimização fiscal agressiva que a Receita adora desmantelar. Eu assenti, puxando minha velha caderneta de capa preta, onde eu havia anotado o nome da startup de Rodrigo e a vaga menção ao apartamento em Balneário. O problema dele é digital, Ricardo. Ele é um homem que vive na nuvem. Eu, como você sabe, vivo no papel. Minha fraqueza é o upload. A força dele é o anonimato digital. Ele acha que, por estar tudo em grupos de mensagens e servidores, é intangível. Ricardo sorriu, um sorriso sombrio. A nuvem é apenas um arquivo em outro lugar, Fernando. O que ele esquece é que todo dado tem metadado. E todo metadado deixa um rastro. Ele joga xadrez com 24 dimensões. Nós jogamos com o tabuleiro de madeira, mas sabemos onde cada peça foi colocada ao longo de 200 anos. Nossa estratégia começou a se desenhar. Usar a lógica analógica para mapear a bagunça digital. Eu não podia invadir seu sistema, mas eu podia rastrear sua imagem pública, as movimentações de sua rede de contatos e as obrigações que ele havia esquecido de cumprir. Pedi a Fátima que monitorasse os grupos de mensagens de Adriana. Ela deveria anotar tudo o que Rodrigo postasse sobre investimentos, viagens ou novos negócios, focando sempre em números. Ela relutava, sentindo-se uma espiã, mas o discurso dele no palco a havia ferido profundamente. Ela queria justiça tanto quanto eu, mas sem o confronto. Minha rotina de vigilância na praça próxima à casa de Rodrigo se intensificou. Eu cataloguei os carros que visitavam a residência dele, anotava as placas, as horas exatas de chegada e partida. Eu observava se as entregas eram feitas por serviços oficiais ou por motoboys não identificados. Lento, metódico, chato. Exatamente o meu estilo. Descobri que, apesar de toda a conversa sobre crescimento exponencial, a startup de Rodrigo havia mudado de endereço fiscal 3 vezes em 2 anos, um sinal clássico de quem está tentando se desvencilhar de credores ou auditorias. Seus perfis sociais, por outro lado, pintavam um quadro de estabilidade de ferro. A dissonância era a chave. Passamos a semana inteira nesse ritmo monótono. Ricardo, através de canais confidenciais, já havia confirmado a existência de um fundo de investimento de pequeno porte ligado à startup em uma ilha do Caribe, exatamente o tipo de otimização que sugere sonegação, ou pior, lavagem. Ninguém com um crescimento legítimo de 30% ao ano precisa de uma offshore para guardar R$150 mil, Fernando. Ricardo havia me alertado ao telefone. Isso é amadorismo disfarçado de sofisticação. No 8º dia após o encontro com Ricardo, a tensão que eu vinha construindo metodicamente recebeu um choque elétrico. Eu estava no meu ponto de observação na praça,
lendo um jornal desinteressante e fingindo não notar que o motorista de Rodrigo acabava de receber um pacote volumoso. Eu anotava a hora, 14h17. De repente, um homem jovem vestindo um uniforme de uma transportadora expressa que eu nunca tinha visto, se aproximou de mim, olhando diretamente nos meus olhos. Ele não estava fazendo nenhuma entrega na vizinhança. "O senhor é o Fernando?" Ele perguntou, a voz grave e sem emoção. Eu hesitei. "Depende de quem está perguntando. Eu só estou aqui para entregar isso", ele disse, estendendo uma caixa pequena e lacrada. A caixa era de um papelão cinza escuro, sem etiquetas, sem remetente, apenas o meu nome escrito à mão, em uma caligrafia perfeita, com caneta tinteiro. Eu peguei a caixa, sentindo uma pontada de ansiedade. Era leve. "Quem mandou?" eu perguntei. O entregador apenas balançou a cabeça. "Não sei, senhor. É um pedido especial. Tenha um bom dia." E virou-se, desaparecendo rapidamente pela rua. Senti que todos os músculos do meu corpo estavam tensos. Isso não era normal. Ninguém envia caixas sem remetente para um homem lendo jornal na praça. Não era uma ameaça física, mas era um ataque de informação. Dirigi de volta para Moinhos de Vento, o coração martelando contra as costelas. Fátima estava no jardim. Escondi a caixa e a levei para o meu escritório, fechando a porta com cuidado. Eu quebrei o lacre com a ponta de uma lapiseira. Dentro, havia um único objeto. Era um relógio. Não um relógio caro, mas um modelo digital antigo, que parecia ter sido comprado em um camelô 20 anos atrás. Estava funcionando, mas a data e a hora estavam desreguladas, piscando incessantemente. Eu levantei a peça, confuso. Qual era a mensagem? Então notei a pequena etiqueta autoadesiva na parte de trás do relógio. Estava escrito, em letras minúsculas, 6h20. Eu congelei. 6h20. 6h20 era a hora exata, em um dia específico, em que eu e Fátima havíamos chegado ao salão de eventos, 40 minutos atrasados para o discurso de Rodrigo. O horário era 20h20. Ele havia me atrasado 40 minutos, resultando em 16 minutos após as 8. 6h20, 06h20 da manhã não fazia sentido. Eu peguei a calculadora no meu celular, minhas mãos tremendo levemente. 20h20, o clímax. Menos 40 minutos, meu atraso, é 19h40. Mas se ele quisesse marcar o atraso, seria 20h20. 6h20 era um código. De repente, o ar pareceu rarear. 620 mil. Era o valor aproximado do patrimônio que Fátima e eu havíamos acumulado em vida, principalmente o valor da casa, que ele, ironicamente, costumava depreciar por ser antiga. Ele sabia. Ele havia conseguido uma estimativa do meu patrimônio e estava me dizendo que sabia exatamente o que eu tinha a perder. O mais assustador, como ele havia descoberto aquele número, que só estava documentado em um cofre na minha casa e nos arquivos de Ricardo. A humilhação social havia se transformado em uma invasão de privacidade assustadora. Eu havia presumido que eu estava observando ele, o especialista digital. Mas e se o tempo todo ele também estivesse me observando? Eu olhei para o relógio digital piscando na minha mesa. Rodrigo estava me avisando na linguagem que eu mais respeitava, o número e o horário, que meu jogo de observação havia sido detectado. Aquele era o primeiro choque. O meu genro não era apenas vaidoso. Ele era perigoso e sabia usar a tecnologia para se aprofundar na vida dos outros. Eu respirei fundo, peguei o telefone e liguei para Ricardo, minha voz mais tensa do que nunca. "Ricardo, temos um problema sério", eu disse, olhando para o relógio analógico na parede. "O adversário não só está ciente do jogo, acho que ele sabe onde moramos." Eu sabia que precisava mudar a tática imediatamente. O ataque de Rodrigo havia sido um aviso claro. Se eu continuasse usando os métodos antiquados de vigilância, ele me desmascararia para Adriana. Eu precisava ir direto ao ponto fraco dele. Eu precisava atingir a fonte de sua vaidade e de seu dinheiro, a startup. E eu sabia exatamente quem poderia me dar a chave: o motorista de Rodrigo. Ele era o ponto de acesso mais frágil na estrutura. Eu só precisava de um plano que garantisse que ele fosse tão pontual quanto eu.
O choque do relógio 6h20 não me paralisou. Ele me cristalizou. Aquele objeto na minha mesa era mais do que uma ameaça. Era a confirmação de que eu não estava lidando com um genro arrogante, mas com um predador que usava o acesso digital para invadir a integridade da minha vida. Eu havia lhe dado tempo para se preparar, e agora ele estava me lembrando que ele tinha as ferramentas e eu, apenas a experiência. Liguei para o Dr. Ricardo imediatamente, ignorando o horário de almoço. Fernando, isso muda tudo, Ricardo disse, a voz cheia de cautela. Ele não apenas nos detectou, ele nos enviou uma notificação codificada. 620 mil. Ele está dizendo que conhece seu ativo mais estável. Isso não é um jogo de agenda, é uma auditoria inversa. Precisamos sair da vigilância de praça e entrar no sistema dele, mas sem deixar rastros digitais. Onde está o ponto mais fraco de um sistema complexo? O fator humano. A partir daquele dia mudei minha abordagem. Eu precisava entender a lógica dele para quebrar a lógica dele. Minha aposentadoria se transformou em uma escola intensiva de tecnologia, onde o meu professor seria, ironicamente, a minha filha. Eu tinha que parecer o avô que finalmente cede à modernidade, o velho Fernando que tenta, desajeitadamente, acompanhar o ritmo. Adriana, eu pedi numa tarde, enquanto Fátima observava, apreensiva. Eu sei que sou lento para essas coisas, mas depois daquela confusão na premiação, eu decidi que preciso aprender a usar esse celular direito, especialmente os calendários. O Rodrigo usa tanto, e eu não quero mais errar um horário de vocês. O alívio e a condescendência no rosto de Adriana foram palpáveis. Ela achava que eu estava finalmente aceitando minha culpa pelo atraso. Claro, pai, é super simples, ela disse pegando meu celular. Você tem que entrar no Google Calendar, e eu posso te mostrar como o Rodrigo organiza as coisas. Ele compartilha a agenda principal comigo, para que eu saiba quando ele estará em reunião ou viajando. Era ouro puro. Eu não precisava invadir. Precisava apenas aceitar o convite para o calendário compartilhado da família, o mesmo local onde Rodrigo gerenciava seus compromissos pessoais e profissionais de baixo nível, aqueles que ele julgava desinteressantes para um auditor aposentado. Nas 3 semanas seguintes, eu me dediquei a ser o aluno mais lento e detalhista que Adriana já teve. Eu pedia para ela repetir a explicação sobre os fusos horários, como sincronizar, como inserir notas. Meu objetivo não era aprender a usar o aplicativo, mas memorizar cada falha humana na inserção dos dados de Rodrigo. Descobri que Rodrigo usava atalhos mentais que eram inconsistentes. Ele era excelente com números altos, mas negligente com a rotina. Ele confiava no sistema para corrigir suas próprias imprecisões. A angústia do jogo psicológico cobrava seu preço físico. Eu dormia pouco. Minhas mãos tremiam levemente ao segurar o chimarrão. Fátima me olhava com preocupação, mas respeitava meu silêncio e meu novo hobby digital. Ela sabia que a dignidade da nossa família estava em jogo. Eu folheava o calendário de Rodrigo como se estivesse auditando o caixa de um grande banco. Cada entrada era um dado a ser verificado. A maioria era previsível. Almoço cliente X, reunião de diretoria, voo Miami. Mas, em meio a essa rotina agitada, eu encontrei o que Ricardo chamava de a falha sistêmica. Uma entrada recorrente, marcada para toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. A entrada dizia simplesmente SIPA 0900. Era criptografada, curta e estranhamente rígida. O horário era imutável, chuvoso ou ensolarado, feriado ou dia útil. Nenhuma outra reunião dele tinha tanta regularidade. Eu anotei o código na minha caderneta preta, usando caneta azul escura, como nos velhos tempos. Tentei decifrar. Sonegação, imposto, propriedade, ações? Não, muito óbvio. A rigidez me deu a pista. 6 anos na Receita me ensinaram que a rigidez de um compromisso não é sinal de importância, mas de obrigação ou de ilegalidade estrutural, que precisa ser mantida. Passei mais uma semana checando o calendário, comparando com as agendas de viagens de Adriana, que não tinha aquela entrada marcada no seu próprio calendário. Zipa era um segredo profissional de Rodrigo, escondido em plena vista no calendário compartilhado.
Finalmente, durante uma visita à neta, enquanto Rodrigo estava ao telefone na varanda, eu perguntei casualmente a Adriana, apontando para o meu celular. O que é esse tal de CIPA que o Rodrigo tem toda quarta-feira? Adriana nem precisou pensar. Ah, isso. É a sede da empresa dele, pai. O Sindicato das Indústrias de Porto Alegre. Ele aluga uma salinha lá para receber correspondências importantes e atender fornecedores que ele não quer levar para a sede oficial. Sabe? Para otimizar. Ela usou a palavra favorita dele. Otimizar. Mas o nome completo era Sindicato das Indústrias de Porto Alegre. O CIPA. Eu mantive a calma como se fosse uma informação trivial. E o que ele faz lá? Parece muito regular para ser só correspondência. Não sei, pai. Deve ser algo com os contadores. O importante é que ele está sempre lá. É a única coisa que ele nunca atrasa. A única coisa que ele nunca atrasava. O centro da estrutura que ele tentava proteger. A sede de fachada. Eu sorri internamente. Rodrigo havia me humilhado com horários errados, mas me revelado o seu ponto fixo. Ele pensava que era invisível em sua nuvem digital, mas havia deixado a porta dos fundos aberta em seu calendário, o rastro de sua rotina analógica. Eu tinha um alvo, um endereço físico, um horário fixo. Liguei para Ricardo naquela noite. Ricardo, toda quarta-feira, 9 da manhã, Sindicato das Indústrias de Porto Alegre. É o endereço de correspondência secundário dele. Ele não atrasa. Eu relatei, sentindo a adrenalina de um caçador. Perfeito, Fernando. Uma rotina é uma vulnerabilidade. Ricardo respondeu. Vamos descobrir o que ele está otimizando nesse endereço. Eu tenho um contato na Câmara de Comércio que pode me dar acesso à lista de inquilinos e o que eles declaram fazer lá. O tempo, finalmente, estava a meu favor. Eu não precisava mais de semanas de vigilância passiva. Eu tinha o lugar e a hora. Eu só precisava garantir que o meu movimento fosse tão pontual quanto um relógio da Receita Federal. O genro havia feito a sua jogada, mas ele havia cometido um erro fatal ao me dar uma rotina tão fixa. Ele estava prestes a descobrir que, no jogo da lei, não existe horário flexível. O próximo passo era atingi-lo em cheio, no único lugar onde ele jamais esperaria a pontualidade, em seu próprio esquema. Eu estava com o local e o horário. Toda quarta-feira às 9 da manhã, o CIPA. O Dr. Ricardo já estava trabalhando para desvendar a função daquele escritório secundário. Mas antes de orquestrar a queda, eu precisava de um teste final. Uma prova de que eu podia entrar e sair do sistema de Rodrigo sem deixar minhas impressões digitais. Eu precisava garantir que, quando o golpe viesse, ele seria o único a hesitar. Minha arma não seria a força bruta, mas a sutileza do erro. Eu iria plantar uma falha que ele atribuiria ao seu mundo complexo e digital, e não a um auditor analógico de 58 anos. O acesso já estava garantido, o calendário compartilhado, e através dele, a confiança ingênua de Adriana. Eu havia memorizado as senhas básicas que ela usava para acessar a central de pagamentos da casa deles. Aquelas contas que não eram da empresa, mas que geravam inconvenientes se atrasadas. Contas menores, domésticas, perfeitamente posicionadas para um teste de estresse. Escolhi a conta de internet da casa, um serviço que, para um tecnocrata como ele, era tão essencial quanto respirar. O valor era de R$ 189,90. Irrisório, mas o atraso geraria uma interrupção de serviço, o que atingiria diretamente a sua rotina de 5G. Em uma tarde de sábado, com Fátima fora visitando uma amiga e Adriana na aula de pilates, eu agi. Dirigi até a casa deles, um condomínio moderno onde a segurança era baseada em câmeras e reconhecimento facial, ironicamente fácil de burlar com a paciência. Avisei o porteiro que precisava buscar um livro que havia esquecido e entrei. O escritório de Rodrigo era uma sala fria, dominada por telas e cabos. Liguei seu computador, que, como era comum em pessoas que se acham invulneráveis, tinha uma senha fácil, baseada no aniversário da neta. Entrei no sistema de contas a pagar. A conta de internet estava programada para vencimento na próxima segunda-feira. Mudei o agendamento de pagamento para a sexta-feira seguinte, 4 dias de atraso. O suficiente para que a operadora cortasse o sinal no início da semana.
Se ele notasse a mudança, culparia a si mesmo ou a um bug de sistema. Eu fechei o computador, garantindo que não deixasse nenhuma janela aberta ou arquivo salvo. Voltei para casa e esperei. A lentidão era a minha aliada mais potente. Na segunda-feira, o teste começou a dar frutos. Adriana ligou para Fátima, e a conversa vazava da sala para a cozinha. O tom de Adriana era exasperado. Mãe, você não vai acreditar. A internet caiu. O Rodrigo está surtando. Ele tem uma reunião urgente com Tóquio em 2 horas. E a conexão reserva também está lenta. O provedor disse que foi por falta de pagamento. Fátima lealmente perguntou com inocência. Mas, querida, o Rodrigo não agenda tudo automaticamente? Ele é tão organizado com essas coisas? Pois é, mãe. Ele disse que o sistema falhou. A gente programou a conta para sexta. Mas o comprovante que chegou diz que foi agendada para sexta, mas da semana que vem. Ele está ligando para o banco para saber se foi um erro de processamento. Eu sorri tomando meu café com a calma de quem acaba de resolver um complexo quebra-cabeça. Não houve rastro. Não houve culpa. A falha foi absorvida pelo sistema. A perturbação sutil funcionou. O meu genro, o mestre do agendamento, era vulnerável a um simples erro de data, desde que fosse plantado na lógica digital que ele tanto idolatrava. A verdadeira consequência veio na terça-feira. Eu estava na casa de Adriana, visitando a neta, quando Rodrigo chegou, visivelmente tenso. Ele não vestia seu habitual terno italiano. Estava de camiseta amassada, o cabelo despenteado. O estresse de um único dia sem internet o havia desmantelado. Ele me cumprimentou com um aceno curto e se jogou no sofá, ligando a televisão em um volume alto demais. Que dia! Ele resmungou sem olhar para mim. Perdi o acordo com a Ásia por causa de um bug estúpido de pagamento. Tive que pagar multa e renegociar o contrato. Puxa vida, Rodrigo. Eu disse, com um tom de empatia forçada. A internet é uma coisa terrível. Tão essencial, mas tão frágil. Você precisa de um bom sistema de alarme para essas coisas, não é? Ele se virou para mim, os olhos injetados. Ele estava pronto para descarregar a frustração no alvo mais fácil. Eu. Sabe qual é o problema, Fernando? É essa mentalidade de que alguém precisa checar tudo, ele disse, levantando-se e gesticulando com o controle remoto. Você vive no mundo do papel, onde cada nota fiscal precisa ser carimbada 10 vezes. Eu vivo no mundo da automação. O sistema deveria funcionar. Se o banco ou o provedor falham, a culpa é da infraestrutura falha deles. Ele deu um passo na minha direção, o controle remoto apontado como uma arma. E já que estamos falando de falhas, eu queria falar sobre o que aconteceu na minha premiação. Ele continuou, a voz subindo de tom, ignorando completamente a neta que brincava no chão. Adriana está muito chateada. Você e Fátima chegaram no momento do meu discurso chamando atenção e foi muito constrangedor. Para ser sincero, isso pareceu intencional, Fernando. A acusação me atingiu como um soco no estômago, mas eu mantive a compostura. Eu me lembrava da dor da humilhação pública. Agora, ele estava me dando a chance perfeita para inverter a narrativa, usando o meu próprio método de camuflagem. Intencional, Rodrigo? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Eu sou um homem que tem a pontualidade como identidade. Você me deu o horário errado da festa de doces. Você me deu o horário errado do seu discurso. Eu confiei na sua palavra, no seu sistema de comunicação. E agora você sugere que eu, o homem que arriscou a aposentadoria para não manchar o nome da Receita, faria algo para humilhar a minha própria filha? Minha voz não se alterou, mas o peso de minhas palavras era inegável. Isso não tem nada a ver com a Receita, Fernando. Ele cuspiu. Tem a ver com a sua resistência em acompanhar o ritmo. Você fica lendo jornais velhos na praça, se comportando como se estivesse em algum tipo de missão de espionagem do século passado. Está se comportando de forma estranha e está atrapalhando nossa vida. A verdade é que a aposentadoria te deixou irrelevante e você está tentando chamar atenção. Ele havia tocado no meu ponto mais vulnerável, a irrelevância que a aposentadoria me impôs,
Mas a menção ao jornal na praça me gelou a espinha. Ele havia notado a minha vigilância. O relógio 6h20 não era um blefe. Ele estava me monitorando. Eu olhei para ele, sentindo a raiva se transformar em uma clareza fria. Eu não iria gritar. Eu o atingiria com a única coisa que ele respeitava: o tempo e o dinheiro. Entendi, Rodrigo, eu disse, levantando-me lentamente. Você tem razão. Eu sou velho e lento. Mas saiba de uma coisa. Na Receita Federal, nós aprendemos que, não importa o quão rápida seja a tecnologia ou o quão complexa seja a estrutura, a lei se move na sua própria velocidade. E a lei, meu caro genro, sempre é pontual. Adriana entrou na sala, assustada com o tom da discussão. O que está acontecendo aqui? Nada, filha. Eu respondi, olhando para Rodrigo. Apenas uma diferença de opinião sobre a importância de pagar as contas em dia. Eu vou embora. Mas eu prometo, Rodrigo, que da próxima vez que você precisar de um horário, ele será o mais preciso de toda a sua vida. Saí da casa, o corpo vibrando com a promessa silenciosa. Ele pensou que a minha lentidão era fraqueza. Ele pensou que minhas palavras eram o máximo do meu ataque. Ele me chamou de irrelevante. A humilhação era agora uma força motriz irrefreável. O teste havia comprovado o método. O endereço CIPA já estava sendo investigado por Ricardo. Naquela mesma noite, Fátima me revelou nervosa que havia encontrado documentos de empréstimo carimbados em envelopes do CIPA, escondidos na mochila de golfe de Rodrigo. Fernando, eles estão em apuros. Ela sussurrou, a voz quebrada. Não é só otimização. Ele pegou um empréstimo gigantesco e a garantia é a casa deles. Eu fechei os olhos. A casa da minha filha e da minha neta. Rodrigo havia elevado o jogo. A lei da causa e efeito não esperaria. Eu tinha o endereço. Eu tinha o horário. Eu tinha o motivo. Era a hora de definir a agenda dele para a próxima quarta-feira. E seria uma agenda que ele não poderia atrasar. A revelação de Fátima sobre a hipoteca da casa da minha filha me atingiu como um golpe silencioso. Não era mais apenas sobre minha dignidade ou sobre horários de festa. Era sobre a segurança da minha neta e de Adriana. Rodrigo havia jogado suas vaidades de risco em cima do único bem estável delas. Aquele homem não estava apenas me humilhando. Ele estava desmantelando o alicerce da minha família. E eu não podia permitir. Eu me dediquei à análise dos documentos encontrados por Fátima. Eram papéis de empréstimo, com termos financeiros agressivos, emitidos por uma pequena instituição de crédito corporativo, não por um banco tradicional, e carimbados com o endereço do CIPA. O valor era assustador, R$450 mil. Quase a totalidade do valor de mercado da casa de Adriana, atrelado à performance incerta de sua startup. Com isso em mãos, minha metodologia mudou. Eu não estava apenas investigando. Eu estava sabotando o sistema de controle de Rodrigo, tornando-o inseguro de cada peça de informação que recebia. A humilhação de Rodrigo não seria rápida. Seria lenta, dolorosa, vinda de dentro de sua própria estrutura. Minha rotina de observação na praça acabou. Eu precisava de acesso mais próximo. Eu inventei a necessidade de ajudar a Adriana a organizar o arquivo morto da neta, usando essa desculpa para passar mais tempo no escritório deles. Eu era o avô prestativo que, na verdade, estava plantando a semente da dúvida. O primeiro alvo foi a sua organização física. Rodrigo, o tecnocrata, ainda precisava de papel para o que era realmente importante: contratos e notas fiscais de valor. Ele mantinha pastas suspensas em uma prateleira, cada uma etiquetada com uma precisão que beirava o toque. Durante uma dessas visitas, enquanto Adriana estava no supermercado e Fátima embalava biscoitos com a neta, eu agi. Em menos de 3 minutos, retirei a pasta com o rótulo NFs Q4 2023 e a coloquei no lugar da pasta Contratos Menores. Mudei a ordem de 2 documentos dentro de uma terceira pasta sobre fornecedores e, o mais sutil, troquei o bloco de notas azul que ele usava para anotações rápidas por um idêntico, porém com a capa ligeiramente mais desgastada, que eu havia comprado em uma papelaria antiga. O efeito dominó começaria com o erro cognitivo. Quando ele procurasse a pasta Contratos Menores, ele a encontraria,
mas com o conteúdo errado. Ele não culparia um invasor, culparia o cansaço, ou pior, a memória falha. No mundo digital, a sutileza era ainda mais cruel. Eu usei meu acesso ao calendário compartilhado para fazer pequenas alterações, não nos horários cruciais, mas nas notas de rodapé dos eventos. Um número de telefone de contato de um fornecedor importante que eu mudei o prefixo de 51, Porto Alegre, para 41, Curitiba. Uma nota sobre um pagamento de R$20 mil que ele havia agendado foi alterada para R$22 mil. Ele teria que checar cada item, gastando tempo e energia que ele presumia ser poupado pela automação. A tensão começou a se manifestar rapidamente. Na manhã de quarta-feira, um dia antes do nosso próximo encontro no CIPA, Adriana ligou para Fátima. Mãe, o Rodrigo está desesperado. Ele passou a noite inteira no escritório. Ele disse que o sistema dele está corrompido. Ele perdeu 2 horas tentando ligar para o fornecedor do nosso hardware, porque o número estava dando errado. E agora ele não encontra o contrato de serviço que ele precisa para fechar o negócio com o Bahrein. Ele jura que o guardou na pasta azul, mas lá só tem nota fiscal velha. Eu sorri tomando meu café. O bloco de notas levemente desgastado estava fazendo seu trabalho. Ele está ficando paranoico. Adriana continuou, a voz quase um sussurro. Ele me perguntou se eu estava mexendo nas coisas dele. Eu juro que não toquei em nada, mãe. A paranoia era o oxigênio do meu plano. Liguei para o Dr. Ricardo. Ele havia trabalhado rápido, usando seus contatos na Câmara de Comércio e na Receita Estadual. Fernando, o escritório no CIPA é uma fachada. É uma sublocação de 1 metro quadrado. Eles declaram que é uma sede de inovação, mas o único movimento lá são envelopes sendo trocados de mão. Não há sequer uma mesa. É um endereço fiscal conveniente para desviar correspondências e, mais importante, para dar o verniz de legitimidade a movimentações de crédito que seriam questionáveis se feitas da sede principal. Ricardo explicou, a voz grave. Ele confirmou minhas suspeitas sobre o empréstimo de R$450 mil. O que ele está fazendo é otimizar o risco, transferindo a dívida da empresa, que estaria sob escrutínio, para um ativo familiar que é mais difícil de liquidar rapidamente. Ricardo disse, se a startup quebrar, o banco executa a casa de Adriana. Ele usou o patrimônio da sua filha como tábua de salvação para seu esquema de alto risco. Eu senti um frio se espalhar pelo meu peito. Eu não estava mais em uma briga de família. Eu estava em uma operação de resgate financeiro. E o CIPA, Ricardo? O CIPA é a chave. Lá é onde ele faz os pagamentos de comissão e recebe os documentos sensíveis. Ele deve se encontrar com o contador lá. É o ponto de encontro analógico para as operações digitais dele. O horário era 9 da manhã de quarta-feira. Menos de 24 horas. Eu precisava de uma jogada que fosse definitiva. Algo que o desequilibrasse de tal forma que ele não pudesse se recuperar a tempo de reagir à nossa intervenção legal. Eu tinha que usá-lo, o mestre da pontualidade, contra o seu próprio sistema. Ricardo, eu disse, eu preciso que você prepare o papel, a notificação formal. Quero que chegue no CIPA em mãos para ele. E quero que chegue exatamente na quarta-feira, às 9h10 da manhã. Fernando, 10 minutos de atraso? Ricardo perguntou confuso. Exatamente. Ele sempre chega pontualmente às 9. Ele se gaba disso. Os 10 minutos de atraso farão parecer que a burocracia do mundo real está rastejando para alcançá-lo. É o tempo que ele terá para assinar os documentos que ele tenta esconder antes que o mundo caia. Eu quero que ele saia do CIPA com a certeza de que o tempo dele acabou. Naquela noite, eu deitei na cama ao lado de Fátima. Ela estava dormindo, exausta com a tensão familiar. Eu, no entanto, estava desperto, pensando nos meus 58 anos de serviço à lei. Eu havia sido chamado de velho, lento e irrelevante. Mas na manhã seguinte eu me vesti com o mesmo terno que usara na formatura de Adriana. Eu não iria ao CIPA, mas meu trabalho seria executado com perfeição. O Dr. Ricardo me ligou pouco antes das 8h30. Tudo pronto, Fernando. O entregador está na Avenida Independência. Pontualidade garantida.
O documento é uma notificação preliminar de auditoria fiscal referente à mudança de endereço corporativo e à origem dos recursos no exterior. Não é o ataque final, mas vai parar o coração dele. Eu respirei fundo, meu relógio de pulso marcando 8h45. Eu tinha 15 minutos até Rodrigo chegar ao seu esconderijo e mais 10 até o mensageiro chegar. 25 minutos de espera, que pareciam 25 anos. Eu olhei para o relógio na parede e murmurei para mim mesmo. Ele me deu o horário errado 2 vezes. Amanhã, ele não se atrasará para o seu próprio acerto de contas. E eu farei questão de que ele tenha tempo suficiente para ver o que está perdendo. O jogo do tempo terminava agora. A próxima hora seria a mais importante da vida de Rodrigo, e ele sequer sabia que eu havia definido sua agenda. A bomba estava plantada. O próximo ato seria apenas esperar que o pavio queimasse. A bomba estava plantada. O próximo ato seria apenas esperar que o pavio queimasse. Eu andava pela sala de jantar de Moinhos de Vento, contando os passos. 8h45. 8h50. O ritmo da Receita Federal estava impresso no meu andar. Não era a ansiedade, era a metronomia do dever. Às 9 em ponto, visualizei Rodrigo chegando ao CIPA, provavelmente irritado por ter que perder tempo em um escritório de fachada. Ele estaria esperando o contador, ou talvez um dos agiotas corporativos que financiara seu empréstimo de R$450 mil. 9h10. O momento da entrega. O celular tocou imediatamente, interrompendo minha contagem. Era o Dr. Ricardo. Fernando. Missão cumprida. A voz de Ricardo estava calma, mas havia uma nota de triunfo. Nosso mensageiro foi impecável. Entregou a notificação protocolada e com o carimbo do escritório exatamente às 9h10. O mensageiro relatou que o Rodrigo assinou, olhou o timbre da Receita Federal e ficou completamente pálido. Ele estava ao telefone e a conversa parou no meio da frase. Eu fechei os olhos, sentindo um alívio frio. A humilhação social era uma ferida na minha alma. A notificação fiscal era uma hemorragia na dele. O que ele disse? Perguntei. Nada. Apenas balançou a cabeça e mandou o mensageiro sair. Mas Fernando, eu garanto, ele não esperava isso. Ele esperava um e-mail, um aviso formal no endereço da sede. Não um papel timbrado em mãos em seu esconderijo. A pontualidade, afinal, era minha arma mais letal. Eu agradeci a Ricardo, desliguei e decidi que passaria o resto do dia na minha rotina normal, observando os reflexos da onda de choque. O primeiro reflexo veio à tarde, através de Fátima. Ela havia recebido um turbilhão de mensagens de Adriana. O Rodrigo está impossível, Fernando. Ele voltou do CIPA furioso, discutiu com um cliente por telefone, jogou o laptop na cama e começou a revisar freneticamente todas as pastas de papel que ele tem no escritório. Fátima relatou, servindo-me um café. A Adriana disse que ele está ligando para advogados em São Paulo e que ele está com medo de uma revisão inesperada da empresa. Eu mantive uma expressão de preocupação neutra. Uma revisão? Ele deve estar sobrecarregado, querida. É o preço do sucesso. Ele precisa ser mais organizado. A paranoia que eu havia plantado com o pequeno erro na conta de internet e a troca de pastas estava agora amplificada pela notificação da Receita. Ele não sabia onde procurar a falha. Ele acreditava que a invasão vinha de seu próprio sistema corrompido, não de um aposentado vingativo. Naquela noite, fui à casa de Adriana com a desculpa de levar um pote de sopa caseira para Fátima. Eu precisava ver o dano de perto. Rodrigo estava na sala, vestindo o mesmo terno amarrotado da manhã, sentado diante de uma tela. O ambiente era de um caos controlado. Pastas de papel espalhadas, xícaras vazias e a luz fria do monitor refletindo em seu rosto tenso. Ele parecia ter envelhecido 5 anos em 10 horas. Boa noite, Rodrigo. Eu disse com minha voz mais suave e paternal. Ele mal me cumprimentou, os olhos fixos na tela. Fernando, o que aconteceu hoje na empresa é inacreditável. O fisco, eles estão fazendo uma auditoria em uma filial nossa. Isso é guerra de mercado. Algum concorrente deve ter nos denunciado. Ele estava buscando uma explicação grandiosa e externa para a sua ruína.
Exatamente o que eu esperava. Ele jamais admitiria que um ex-auditor aposentado poderia ter orquestrado a queda. Ah, essas coisas acontecem. Eu suspirei, sentando-me em uma poltrona distante, fingindo ler um exemplar da revista Veja, que estava sobre a mesa de centro. Você precisa de tempo para organizar. A receita leva o tempo dela, mas é implacável quando encontra inconsistências. Minha presença o irritava profundamente, mas ele não tinha mais energia para me atacar. Ele estava lutando contra um inimigo invisível. Enquanto ele murmurava sobre dados corrompidos e servidores comprometidos, notei um detalhe crucial. Ele estava acessando o Google Drive da empresa, revisando arquivos cruciais. A tela estava aberta, cheia de abas, e numa delas estava aberta a janela do seu Google Calendar, que eu tinha acesso limitado. Eu tinha memorizado a sequência de comandos de Adriana para acessar o calendário. Rodrigo, eu disse, interrompendo sua praga. Sua esposa me disse que você perdeu o contato com o fornecedor do seu hardware por causa de um número errado na agenda. Posso ver se consigo ajudar a procurar? Ele estava tão desesperado que sequer hesitou. Está na agenda no evento de segunda. Mas o número está errado. O sistema está zoado, Fernando. Não perca seu tempo. Ele se levantou para buscar um copo de água na cozinha. Era a minha chance. 2 minutos. Eu me levantei rapidamente, aproximei-me da tela e, em vez de focar no evento de segunda, cliquei no evento recorrente da quarta-feira, o CIPA 0900. O evento, que antes tinha apenas a sigla e o horário, agora exibia uma nota desesperada que Rodrigo havia inserido após receber a notificação, provavelmente para si mesmo, como um lembrete de risco. A anotação dizia, em letras miúdas, mas nítidas: rastrear transferência de 35 mil. Verificar se o voucher de Curitiba foi queimado. Obras do Eixo Sul. Falha de cobertura. 35 mil. Curitiba. Obras do Eixo Sul. Eu rapidamente fotografei a tela com meu celular e enviei a imagem criptografada para Ricardo, apagando imediatamente a foto do meu aparelho. Rodrigo estava voltando. Não consegui achar o número, Rodrigo. Eu disse, voltando à poltrona no instante em que ele entrava na sala. Mas talvez você devesse tentar reiniciar o sistema. Às vezes, o analógico resolve o digital. Ele bufou e voltou para a tela. Mas agora eu tinha o mapa completo. Voltei para casa e esperei a ligação de Ricardo. Ela veio 1 hora depois. Fernando, essa anotação muda o jogo. As obras do Eixo Sul são um projeto de infraestrutura do governo do estado. Um contrato milionário que foi finalizado 6 meses atrás. Curitiba é onde a principal empresa de fachada dele, que ele usa para lavagem de dinheiro, está registrada. E 35 mil... Ricardo fez uma pausa dramática. 35 mil reais é o valor exato que ele declarou como custo de licença para o projeto do Eixo Sul. Mas essa licença não existe. Fernando, ele não estava apenas sonegando impostos corporativos. Ele estava desviando verbas públicas. Os 35 mil reais são um pagamento de propina ou um desvio direto do dinheiro do contrato. A falha de cobertura era a admissão de que seu esquema estava exposto. Eu senti um tremor percorrer minha espinha. Era a prova irrefutável. Não era apenas arrogância ou fraude fiscal. Era roubo. Um crime que jogaria Rodrigo na cadeia. E ele havia colocado a casa da minha filha como garantia. Minha vingança havia se transformado em justiça. E a justiça me dava uma clareza moral que a humilhação pessoal não podia oferecer. Ricardo, eu disse, minha voz baixa e firme, prepare o material completo. Não haverá mais notificação preliminar. Quero que a Receita Federal e a Polícia Federal saibam que ele usou a casa da minha filha como garantia de um esquema de desvio de verbas. O prazo dele acabou. O genro me deu o horário errado para uma festa. Eu daria a ele o endereço e o horário exato de sua prisão. Eu sabia que precisava de mais um passo. Eu não podia permitir que ele, em seu desespero, liquidasse os poucos ativos de Adriana ou sumisse com a neta. Eu precisava garantir que Adriana estivesse segura e ciente da verdade. Eu precisava do contato da empresa de empréstimo. E Fátima tinha os documentos.
Chegou a hora de parar de agir como um fantasma na vida digital de Rodrigo. Era hora de trazer a verdade para a luz, no mundo analógico. E a primeira pessoa que precisava saber a verdade era a minha filha, Adriana. Ela não podia mais viver na ignorância confortável da dispersão do marido. O próximo ato seria o confronto final, mas não com Rodrigo. Seria com a lealdade de Adriana. E isso exigiria toda a minha pontualidade emocional. Chegou a hora de parar de agir como um fantasma na vida digital de Rodrigo. Era hora de trazer a verdade para a luz, no mundo analógico. E a primeira pessoa que precisava saber a verdade era a minha filha, Adriana. Ela não podia mais viver na ignorância confortável da dispersão do marido. Liguei para a Adriana na manhã seguinte, evitando a casualidade. Pedi que viesse à nossa casa, sozinha. Usei o argumento de que Fátima não estava bem, o que de certa forma era verdade. Fátima mal dormia, atormentada pela culpa silenciosa de guardar o segredo sobre os documentos de empréstimo. Ela chegou tensa, notando a ausência de Fátima, que estava sentada na sala de estar, pálida, segurando o chimarrão como se fosse uma âncora. "O que aconteceu, pai? Vocês estão me assustando", Adriana perguntou, olhando de mim para Fátima. Eu não usei rodeios. Eu havia desperdiçado tempo demais com a sutileza. Peguei os documentos de empréstimo que Fátima havia guardado em nossa caixa de documentos e os deslizei sobre a mesa de centro. "Isso aconteceu", eu disse, apontando para o carimbo do CIPA e o valor em letras garrafais. "Seu marido não é apenas sobrecarregado ou disperso. Seu marido está arriscando tudo o que você e sua filha possuem." Adriana pegou os papéis. Seus olhos correram rapidamente pelo contrato, o que me lembrou que ela era, afinal, minha filha, inteligente e rápida na análise de documentos. Mas quando ela chegou à cláusula da garantia, que mencionava explicitamente o endereço e a matrícula do imóvel dela, ela paralisou. R$ 450 mil. Ela sussurrou, o choque transformando sua voz em um fiapo. "Não, pai, isso é da empresa. Rodrigo disse que usaria ativos da startup." Fátima se inclinou para a frente. "Ele usou a casa de vocês, querida. Ele transferiu o risco para você. Eu ouvi quando eles conversaram sobre otimizar a dívida." Adriana levantou o olhar. Os olhos eram os mesmos de quando era criança e havia descoberto uma mentira dolorosa. A dor se transformou em negação histérica, a reação que eu temia. "Você está fazendo isso de propósito, não está, pai?" Ela gritou, batendo os papéis na mesa. "Desde que você se aposentou, você fica tentando provar que o Rodrigo é desonesto porque você não suporta o sucesso dele. Você está nos investigando, eu sei. Ele me disse que você estava na praça lendo jornal como um espião velho." A acusação me atingiu. Ele havia me ferido com as palavras antes, mas ouvir isso da minha filha era uma dor física, aguda, no peito. "Rodrigo te deu o horário errado da premiação, Adriana", eu disse, minha voz baixa e fria. "Não foi um erro de assessoria. Ele fez isso para que você e os convidados vissem que eu sou lento e inconveniente. Ele não queria o meu apoio. Ele queria me humilhar. E eu aceitei a humilhação até o momento em que ele colocou o futuro da minha neta em risco." Eu deslizei meu celular sobre a mesa. A foto da anotação no Google Calendar dele estava ali, a confissão em letras miúdas. "Leia isso, Adriana. Obras do Eixo Sul. Falha de cobertura. R$ 35 mil. Seu marido não está apenas sonegando impostos, filha. Ele está desviando dinheiro de obras públicas. Os R$ 450 mil não são para expandir a empresa. São para tapar o buraco que o esquema dele criou. Se a Receita Federal ou a Polícia Federal entrarem nisso, o banco executa a sua casa em menos de um mês." Adriana leu. A negação desapareceu. Deu lugar a uma fúria silenciosa, mas destrutiva. O rosto dela ficou vermelho, depois branco. Ela olhou para Fátima, que chorava em silêncio. "Ele mentiu sobre tudo", ela conseguiu dizer, a voz tremendo. "Ele disse que as pastas estavam trocadas por causa de uma assistente nova. Ele disse que o pagamento da internet foi um bug bancário." Eu assenti. "Foi tudo plantado por mim, filha. Eu o fiz duvidar do próprio sistema para que ele não percebesse o verdadeiro ataque vindo. Eu usei a minha lentidão como cobertura.
Eu precisava saber onde ele estava escondendo o dinheiro e quando ele faria o próximo movimento. A sala ficou silenciosa, exceto pelo soluço de Fátima. Adriana estava em uma encruzilhada de lealdade. Ela havia defendido o marido por meses. "O que você quer que eu faça, pai?" Ela perguntou, a voz quase inaudível. "Eu não quero que você faça nada que te coloque em risco." Eu respondi. "O Dr. Ricardo, meu antigo colega, já acionou o protocolo de auditoria. Rodrigo recebeu a notificação no CIPA. Ele está desesperado. Ele vai tentar liquidar ativos ou fugir. Eu preciso que você me diga qual é o próximo passo dele. Onde ele vai buscar o dinheiro para tentar cobrir a falha?" Adriana enxugou uma lágrima com as costas da mão, a dor dando lugar à frieza profissional que ela herdara de mim. "Ele tem uma reunião. Ele marcou na agenda de ontem, mas eu não prestei atenção. É fora de Porto Alegre. Ele disse que era a última chance de fechar um ciclo de investimento que cobriria o susto da receita." Ela se levantou, foi até a bolsa e tirou o celular, abrindo o calendário compartilhado. Eu vi o evento, marcado com urgência em letras vermelhas. Fechamento PA, Hotel Grand M, 16-0, confidencial. PA era São Paulo, a capital financeira. Hotel Grand M era um dos endereços mais tradicionais para transações de alto risco. E o horário? 16 horas da quinta-feira. Amanhã. Ele não havia perdido tempo. Ele deve estar pegando o voo ainda hoje. Ele disse que precisava garantir que o dinheiro estivesse na conta até sexta-feira, ou a instituição de crédito executa a garantia. A urgência era fatal. O ataque de Ricardo havia sido eficaz, mas Rodrigo tinha um plano B, um ponto de alavancagem para salvar seu castelo de cartas. Eu precisava comprometer essa reunião. "Eu vou ligar para Ricardo agora, Adriana?" eu disse, pegando o telefone. "Você tem que fingir que está com raiva de mim, que não acredita em nada. Volte para casa. Não demonstre nada. Mas me envie qualquer mensagem que ele mandar sobre essa viagem. Qualquer detalhe logístico." O confronto com Adriana foi o preço que paguei pela minha vingança. A dor dela era o preço da minha lentidão em agir. Mas agora o caminho estava claro. Liguei para Ricardo e passei os detalhes do encontro em São Paulo. Hotel Grand M. 16 horas. Ele vai tentar um empréstimo ponte ou uma venda de ações para cobrir a fraude. Se pudermos impedir que ele consiga esse dinheiro, o colapso será imediato. E ele terá que se render à auditoria. Eu disse a Ricardo. "Entendido, Fernando. Chegou a hora de usarmos a pontualidade do fisco no meio da festa dele. Vou acionar meus contatos em São Paulo e faremos uma visita inesperada no Grand M. Mas precisamos de um motivo forte para quebrar a confidencialidade da reunião dele. Algum detalhe que o force a sair do hotel." Eu olhei para o relógio na minha parede. Quase 11 horas da manhã. 15 minutos depois de ter iniciado a conversa com Adriana, a vida de Rodrigo estava agora em meus ponteiros. "Deixe isso comigo, Ricardo", eu disse. Eu o humilhei com atrasos. Agora eu vou lhe dar um motivo para sair daquela reunião na hora certa. Eu só preciso de mais uma informação vital sobre a rotina de voos dele, e sei exatamente quem pode me dar essa informação, sem que Rodrigo jamais desconfie. Eu estava prestes a fazer uma ligação que desmantelaria sua última linha de defesa, atingindo-o com a única coisa que ele não podia automatizar ou desmarcar. O plano final estava em andamento, e o relógio estava correndo. O tempo dele estava finalmente acabando. Eu estava prestes a fazer uma ligação que desmantelaria sua última linha de defesa, atingindo-o com a única coisa que ele não podia automatizar ou desmarcar. O plano final estava em andamento, e o relógio estava correndo. O tempo dele estava finalmente acabando. O relógio na sala marcava 11h20 da manhã de quinta-feira. Rodrigo, o mestre da velocidade do 5G, já deveria estar a caminho do aeroporto Salgado Filho. Eu precisava ser mais rápido do que ele. Peguei meu celular e disquei o número de Paulo. Paulo era um nome que havia saído dos meus arquivos mentais. Um homem que eu conhecia desde o tempo em que ele era chefe de segurança de uma grande transportadora, antes de abrir sua própria empresa de logística e motoristas executivos em Porto Alegre. Ele ainda tinha a capacidade de mover informações confidenciais sobre rotas e horários. Paulo,
Fernando, da Receita Federal. Aposentado agora, eu disse, rindo para aliviar a tensão, embora a situação fosse tudo menos engraçada. Fernando, que honra! O que o traz de volta ao jogo? A voz de Paulo era rouca e direta, tipicamente gaúcha. Estou numa situação delicada, Paulo. Pessoal, mas que tem ramificações sérias. Preciso de um favor. Um rastreamento analógico e uma modificação cirúrgica de agenda. Longe de qualquer servidor de nuvem. Expliquei a situação de forma vaga. Um parente estava viajando em meio a uma crise corporativa e havia me preocupado a informação de que ele poderia estar sendo seguido. Eu precisava saber os detalhes exatos do voo dele para São Paulo e, mais crucialmente, a logística que o aguardava no desembarque. Usei a palavra segurança, que sempre era uma senha poderosa para quem lidava com executivos de alto risco. Paulo levou 5 minutos para me ligar de volta. O rapaz, Rodrigo, não é? Ele reservou um voo da Gol das 14 horas, direto para Congonhas, e ele solicitou um serviço de carro VIP com motorista à espera no desembarque, em São Paulo. O destino é o Hotel Grand M. Eu já tinha o horário da reunião, 16 horas, e o endereço. Eu precisava interferir no tempo de transição, entre o pouso e o início da reunião. Paulo, este é o ponto crucial, eu disse, a voz baixa. Eu preciso que a equipe de motoristas que o aguardará em São Paulo receba uma instrução específica e conflitante sobre o horário da reunião. Não do cliente, mas de uma fonte que ele não questionaria, talvez o despachante do motorista que ele usa aqui em Porto Alegre. Paulo entendeu imediatamente o jogo de tabuleiro. A confusão logística. Ele precisa do erro para justificar o atraso. Exatamente. O erro não pode ser grande. Tem que ser sutil o suficiente para parecer um bug de comunicação. O horário da reunião dele é 16 horas. Eu preciso que a confirmação enviada ao motorista dele, através de um canal informal, diga 16h30. Um atraso de 30 minutos. Se Rodrigo estivesse operando no limite de sua agenda, e ele estava dada a urgência da reunião, esses 30 minutos seriam suficientes para estourar o cronograma. Se a reunião começasse às 16 horas, ele chegaria no momento em que a negociação estivesse em andamento. Ou, pior, quando ela estivesse prestes a terminar sem ele. Ele vai ligar para São Paulo para confirmar, Fernando. O motorista pode desmentir a informação, alertou Paulo. E é aí que entra a paranoia que eu plantei, Paulo. Ele está convencido de que o sistema digital dele está corrompido, que os números estão errados. Ele não vai duvidar de um erro analógico de transmissão de agenda. Ele culpará a secretária, o fuso horário, a assessoria. Mas ele nunca vai culpar o motorista que pegou a informação de uma fonte que parecia oficial. Paulo concordou. Seu motorista-chefe em São Paulo faria a ligação para o serviço de táxi executivo do Grand M, simulando uma confusão de última hora de um secretário júnior de Porto Alegre. A informação seria transmitida em 20 minutos, antes que Rodrigo embarcasse e ficasse incomunicável no ar. Às 11h40, recebi o SMS de Paulo. Missão cumprida. A confusão de 30 minutos está no sistema deles. O atraso é garantido. Senti um peso sair dos meus ombros. Eu havia orquestrado a falha de comunicação final. Liguei para o Dr. Ricardo, que estava no Fórum de Porto Alegre. Ricardo, o atraso de Rodrigo no Grand M é de 30 minutos. Ele deve chegar às 16h30. A reunião dele é às 16 horas. Isso nos dá uma janela. Perfeito, Fernando. Eu enviei a equipe de São Paulo para o Grand M. A visita será discreta, mas legal. Eles vão esperar que a negociação esteja no ápice, mas sem o principal interessado. Quando a outra parte perceber que Rodrigo não é pontual, a credibilidade dele cairá por terra. E é nesse instante que meus contatos entrarão com a notificação do Fisco e da Polícia Federal, ligando os pontos entre a startup, a lavagem em Curitiba e a garantia da casa. Eu mal podia respirar. A justiça não viria com a força de um furacão, mas com a precisão de um ponteiro de relógio. A tarde se arrastou. Fátima e eu nos sentamos na varanda, em silêncio, esperando a execução do plano a mais de 1000 quilômetros de distância.
Minha filha Adriana, fiel às minhas instruções, me mandou uma mensagem curta, fingindo raiva. O Rodrigo viajou. Está furioso que você está investigando ele. Não me procure por um tempo. A fachada estava mantida. Às 16h20, meu celular tocou. Era Ricardo. Eu atendi, sentindo um frio na boca do estômago. O que aconteceu, Ricardo? Ele chegou, Fernando. Exatamente às 16h30. 30 minutos de atraso. Mas o motorista dele jurou que a hora marcada era 16h30. Rodrigo não questionou, apenas culpou o sistema. Mas Fernando, ele não chegou a tempo. A reunião estava encerrada. O impacto foi total. Ele perdeu o fechamento. E a notificação, entregue em mãos para ele, ali no lobby do Grand M. O motorista dele disse que ele leu e tentou ligar para a outra parte da reunião. Mas a chamada não foi completada. Ele desabou em uma cadeira lendo o papel timbrado, totalmente sozinho. A humilhação social que ele me impôs havia sido replicada e amplificada no mundo corporativo, onde o tempo é dinheiro e o atraso é prova de falência. Ele não perdeu uma festa. Perdeu a tábua de salvação da sua vida. Ele não voltará hoje, Fernando. Ele está acionando os advogados dele em São Paulo. Mas agora, a Polícia Federal tem o endereço de Curitiba, a ligação com o Eixo Sul e o seu testemunho sobre a hipoteca. O jogo acabou. O mandado de busca será emitido amanhã de manhã. Eu desliguei o telefone. O silêncio da sala de jantar parecendo engolir todo o barulho do mundo. Fátima me olhou, os olhos marejados, mas agora de alívio. Acabou, Fernando. Ela sussurrou. O tempo dele acabou, Fátima. O tempo dele acabou. O genro me deu o horário errado para me humilhar. Eu usei esse erro para ensiná-lo que, no mundo da lei e da justiça, a pontualidade não é uma sugestão, é uma sentença. E a minha, eu garantiria, seria entregue exatamente quando o sol nascesse em Porto Alegre, marcando o início de um novo dia para a minha filha e o fim do tempo de meu genro. O próximo passo não seria meu, seria do sistema. E o sistema era impiedoso. O tempo dele estava, finalmente, acabando. O silêncio que se instalou na nossa sala de jantar em Moinhos de Vento não era o silêncio da paz, mas o da suspensão, como um momento exato antes de um tribunal ler a sentença. Fátima pegou minha mão, suas unhas cravadas na pele. O que vai acontecer agora, Fernando? Ela sussurrou, os olhos fixos na mesa como se os ecos do Hotel Grand M em São Paulo pudessem ser ouvidos ali. O sistema vai agir, Fátima. Eu respondi, com uma secura que me surpreendeu. Rodrigo não apenas perdeu a reunião crucial que cobriria o desfalque. Ele recebeu a notificação oficial da Receita Federal e da Polícia Federal, ligando Curitiba, o Eixo Sul e o endereço CIPA. O mandado de busca e apreensão será emitido amanhã de manhã em Porto Alegre, e a prisão preventiva pode vir em seguida. Ele não tem mais tempo para fugir com a casa da nossa filha. Eu não sentia alegria, apenas uma satisfação fria e completa de quem cumpriu uma rotina. Eu havia sido humilhado publicamente por 2 vezes, feito parecer um velho lerdo. Eu tinha transformado essa humilhação em uma arma de precisão, usando meu próprio sistema de valores, a pontualidade e a integridade, contra a arrogância digital dele. Na manhã seguinte, sexta-feira, o sol mal havia rompido a névoa fria de Porto Alegre quando recebi a ligação final de Ricardo. Fernando, a operação começou. O mandado foi entregue na sede principal da startup. E eu acionei a proteção da hipoteca, Ricardo informou. O empréstimo está sendo renegociado em nome de Adriana. Ele não pode mais dispor daquele bem sem a assinatura dela. E ela já assinou a procuração que preparamos. A casa da sua neta está segura. Senti o alívio profundo, como se um peso de 58 anos tivesse sido retirado dos meus ombros. Onde ele está agora? Perguntei. Ainda em São Paulo. Ele passou a noite em reunião com advogados. A estratégia dele é tentar culpar um funcionário de baixo escalão, mas as provas são irrefutáveis. Ele está voltando hoje à tarde. A Polícia Federal estará esperando por ele no Salgado Filho. Eu sabia que não podia estar lá. Minha presença seria o grito que ele procurava. Minha arma era a invisibilidade, não o confronto.
A minha prioridade agora era a Adriana. Ela ligou pouco depois, a voz estava esgotada, sem traço da fúria que manifestara contra mim. O choque e a decepção a haviam paralisado. Pai, eu estou voltando para Porto Alegre. Eu o confrontei sobre os documentos e a reunião perdida. Ele me disse que se eu voltasse para casa, eu o trairia. Ele disse que você me manipulou e que eu não entenderia a complexidade da situação. Volte para cá, filha, para a sua casa de verdade, eu disse, a voz cheia de autoridade. Adriana chegou 1 hora depois, com uma pequena mala e a neta, que não entendia nada do caos, sorrindo ingenuamente. Ao cruzar a soleira, ela me abraçou. Um abraço que não era de perdão, mas de rendição à verdade. Ele me deu o horário errado, pai. Ela confessou com a voz embargada. Não só da festa, mas de tudo. Ele me deu uma vida com o horário errado. Não importa mais, Adriana. Você está em casa. Enquanto Fátima acolhia a neta, eu me sentei com minha filha, reconstruindo a vida dela com a precisão de um auditor. Mostrei os documentos que garantiam a casa, a intervenção de Ricardo. Ela era a vítima, não a cúmplice. Mais tarde, Ricardo me ligou com uma atualização crucial, a cereja do bolo da minha vingança silenciosa. Fernando, ouça isso. Rodrigo está desorientado. Ele percebeu que a falha que levou à queda dele não foi o sistema da receita. Ele está obcecado com o atraso de 30 minutos no Grand M. Ele questionou o motorista exaustivamente. Ele está convencido de que foi uma sabotagem digital, uma invasão de agenda feita por algum concorrente estrangeiro. E as pastas trocadas? Os números de telefone alterados? Ele atribuiu tudo à paranoia que a auditoria da Receita causou. Ele está vendo um inimigo invisível, um gênio da tecnologia que corrompeu seus dados. Ele não consegue conceber que o velho da Receita, o analógico, pudesse ter orquestrado essa precisão logística e psicológica. Eu sorri, um sorriso lento e pesado. A maior humilhação que eu poderia infligir a ele não era a prisão, mas o fato de que ele jamais saberia quem o derrubou. Ele morreria na dúvida, caçando fantasmas digitais. Ele me chamou de irrelevante e lento. Eu o destruí com a única coisa que ele não podia replicar: o toque humano e a metodologia analógica. Naquela noite, eu estava sentado no meu escritório, olhando para o relógio de pulso que tinha me servido por mais de 25 anos. O mesmo relógio que marcou a hora em que eu cheguei atrasado à festa de doces. Aquele relógio marcava 8:30 da noite. A porta se abriu. Era a Adriana. O Dr. Ricardo ligou. Ela disse a voz baixa. Ele foi detido no aeroporto. A Polícia Federal o pegou no momento em que ele tentava resgatar uma mala de mão com documentos sensíveis. Eu apenas assenti. Pontualidade. Ele me mandou uma mensagem antes de ser levado. Adriana continuou, estendendo o celular. Ele não me pediu desculpas pelo que fez. Ele apenas escreveu. Eles me deram o horário errado. Eles sabotaram o plano. Eu não sei quem, mas foi intencional. Foi a única coisa que não consegui prever. Eu peguei o telefone, li a mensagem e devolvi-o a Adriana. O jogo estava ganho. Minha dignidade estava restaurada, mas o preço havia sido alto. A reconstrução da minha família começava ali, naquela noite fria, com a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único horário que valia a pena seguir. Eu olhei para minha filha. Ela tinha o futuro da neta nas mãos, e o meu papel de velho auditor havia terminado. Eu era novamente apenas Fernando, o pai, mas eu sabia que o último ato, o verdadeiro final, não seria sobre a prisão dele. Seria sobre o que faríamos com o tempo que ele roubara de nós. O último ato seria sobre a nossa nova pontualidade familiar. Eu só precisava garantir que Adriana nunca mais confiasse cegamente em um calendário digital compartilhado, ou em uma palavra que viesse com a promessa de otimização. A lei da causa e efeito havia se cumprido, no horário exato. O tempo da nossa redenção estava para começar. Eu peguei o telefone, li a mensagem e devolvi-o a Adriana. O jogo estava ganho, minha dignidade estava restaurada, mas o preço havia sido alto. A reconstrução da minha família começava ali, naquela noite fria,
com a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único horário que valia a pena seguir. Eu olhei para minha filha. Ela tinha o futuro da neta nas mãos, e o meu papel de velho auditor havia terminado. Eu era novamente apenas Fernando, o pai, mas eu sabia que o último ato, o verdadeiro final, não seria sobre a prisão dele. Seria sobre o que faríamos com o tempo que ele roubara de nós. O último ato seria sobre a nossa nova pontualidade familiar. Eu só precisava garantir que Adriana nunca mais confiasse cegamente em um calendário digital compartilhado, ou em uma palavra que viesse com a promessa de otimização. A lei da causa e efeito havia se cumprido, no horário exato. O tempo da nossa redenção estava para começar. Adriana sentou-se na poltrona à minha frente, segurando o celular como se fosse um objeto quebrado. Ela não estava mais furiosa. A fúria requer energia, e ela estava esgotada. Agora, havia apenas o horror silencioso de quem finalmente enxerga a extensão da mentira. Você fez tudo isso, pai, ela disse, a voz quase um sopro. Não era uma pergunta, era uma constatação. O atraso dos doces, o atraso do discurso, a conta da internet, o Grand M. Você o fez pensar que era um sistema corrompido para que ele não soubesse que era você. Eu fechei minha velha caderneta preta, o livro de anotações que servira como meu único computador durante a operação. Eu lhe dei os horários que ele me deu, Adriana. E, como auditor aposentado, eu observei o rastro que ele deixou em sua pressa, a sua ambição, a sua necessidade de parecer agressivamente bem-sucedido, tornou-o desorganizado e vulnerável. Eu apenas agi onde a lei me permitiu agir, filha. O Dr. Ricardo e o fisco cuidaram do resto. Era a verdade técnica. Eu havia usado a lógica, o conhecimento estrutural e a paciência. Ele havia me chamado de lento e irrelevante. Eu provei que a lentidão metódica é, muitas vezes, a forma mais potente de relevância. Adriana não estava convencida pela minha negação, mas ela estava em paz com o resultado. A frieza da minha vingança havia sido, paradoxalmente, o que salvou sua família. Ela percebeu que a motivação não era o ódio, mas a defesa de uma integridade que o genro havia tentado esmagar. Eu sinto muito, pai, ela disse, e eu soube que ela não se desculpava pelo presente, mas pelas vezes em que ela havia duvidado de mim, acreditando na narrativa do marido. Não sinta, Adriana. O passado agora tem o seu horário certo. O importante é o futuro, eu disse, levantando-me e estendendo a mão para Fátima. Nos dias que se seguiram, a vida em Moinhos de Vento retomou um ritmo que eu não experimentava desde antes da minha aposentadoria. Um ritmo de propósito e clareza. O caos digital do genro tinha sido substituído pela organização analógica de uma família que se cura. Rodrigo foi formalmente indiciado na semana seguinte. A investigação, acelerada pela precisão das provas de Ricardo, que incluíam a foto da anotação do calendário e a documentação dos desvios para Curitiba, progrediu rapidamente. O sistema, lento para começar, foi implacável para terminar. Eu voltei à minha rotina. As manhãs eram dedicadas ao jornal de papel, lendo as notícias sobre a queda de empresários ambiciosos que abusaram da confiança do mercado. Eu sorria para mim mesmo. Ele nunca saberia. Ele continuaria caçando o gênio digital estrangeiro que sabotou sua agenda, sem perceber que o inimigo era o homem lendo o jornal na praça, o analógico. Minha dignidade estava restaurada, não através de um confronto público de gritos, mas através de uma demonstração de força silenciosa e organizada. O tempo que ele tentou roubar de mim, transformando-me em um tolo, foi o tempo que usei para desmantelar sua vida. Fátima estava mais serena. Ela cozinhava com a neta, o som das risadas preenchendo o vazio que a tensão havia deixado. A casa, antes uma fonte de ansiedade, era agora um refúgio. Eu havia sido ensinado em meus 58 anos que a verdadeira pontualidade não se mede em minutos e segundos em um relógio de pulso. Ela se mede no tempo que levamos para honrar nossos valores, para defender aqueles que amamos e para garantir que a lei da causa e efeito seja cumprida, não importa quão lento o processo pareça. O genro me deu o horário errado para me humilhar, e eu fiz algo que eles não esperavam. Eu o forcei a ser pontual com a justiça.
E essa, eu descobri, é a única agenda que realmente importa. Eu nunca mais me senti irrelevante. O tempo, afinal, não pertence à tecnologia. Ele pertence à metodologia. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Fernando. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que Deus abençoe seu caminho.